Obrigado por vocês estarem aqui no sábado, atenderem o convite. Bom, ontem a gente começou o Band Digital Talks. Vamos ver se eu tenho uma foto aqui. Acho que a foto está no meu celular. A gente começou discutindo redes. A gente assistiu o filme The Square, foi super interessante. Quem esteve lá saiu de lá com a cabeça bem mexida. E quase não dormimos. E depois teve o debate com Augusto de Franco e com o Zé Ernesto Bolonha. Foi super interessante. Olá, bem-vindas. Então a gente já começou ontem o Band Digital Talks, é o primeiro. A ideia é que a gente agora, todo ano, a gente faça esse encontro de tecnologia e educação aqui na escola. Hoje a gente vai falar de plataforma adaptativa, games e mindset papel, mindset digital. O que são esses materiais digitais que estão chegando e como que a gente leva isso para dentro da sala de aula e usa fora da sala de aula com os alunos. À tarde vem o Monark, que é o game player, que quem está aí no 6º ano viu o alvoroço que foi quando a gente falou que ia trazer o Monark aqui na escola. Crianças de outras escolas que souberam, ligaram para cá porque queriam vir, então a gente está com mais de 240 crianças inscritas. A gente teve que transferir o evento daqui lá para a quadra para acomodar todo mundo na quadra hoje à tarde. Então, quem puder ficar, também é interessante porque é um outro mundo que é interessante ver. Então, hoje a gente vai começar com o modelo, o Band Digital Talks, é para a gente conversar mesmo, né? Então, tem aqui 3 pessoas que vão estar aqui na frente, mas é um bate-papo. Cada conversa, a ideia é que dure por volta de 1 hora, 10 minutos para cada um dos convidados que a gente trouxe, e depois a gente abre o microfone para vocês e vocês conversam com eles. Tá legal? Então, vou chamar a Silvia, que vai coordenar a primeira conversa aqui, o Alcir e a Suzana. Bom dia. Bom dia, Alcir. Bom dia, Suzana. Eu vou combinei com eles, cada um vai se apresentar, e eu vou passar primeiro para a Suzana. Olá, bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer voltar a casa. Na verdade, já estive aqui uma vez fazendo uma fala na Bandtech, à noite. Bom, eu tenho alguns chapéus. Eu, durante 15 anos, fui diretora internacional da SBS, muitos de vocês conhecem a SBS, Special Book Services. Hoje tenho minha própria editora, que se chama Editora Galpão, que com o selo Galpãozinho estamos fazendo algumas experiências nesse universo, sobre o qual nós vamos discutir hoje. Sou diretora da Câmara Brasileira do Livro, faço parte da direção e sou responsável pela Comissão do Livro Digital, e que organiza também o Congresso Internacional CBL do Livro Digital, há 5 anos, esse ano é o 5º ano. Então, essa sou eu, basicamente. Obrigada, Suzana. Alcir? Bom dia a todos, meu nome é Alcir, sou sócio da Smart Biped e lá nós desenvolvemos uma plataforma digital muito apoiada agora no uso das tecnologias móveis dentro de sala de aula, no processo de educação, e essa relação do material digital tem sido o meu desafio do dia a dia, ajudando as escolas e os professores a como inserir, a utilizar os materiais digitais, e também fazendo um pouco dessa ponte entre as escolas, as editoras, e ajudando a pensar em alternativas de deixar esse material cada vez mais acessível e mais eficiente em sala de aula. Obrigada, Alcir. Como a Emerson falou, a gente vai começar com a Suzana, ela vai falar um pouquinho para a gente, e depois a gente abre a discussão. Será que precisa do microfone? Porque isso vai ser... Precisa? Isso vai ser uma coisa, porque tem os óculos, né, naturalmente, tem uma mãozinha aqui para dar o sinal lá atrás, e tem o papel, assim que... Bom, mas enfim, vamos lá, né? Professor, uma vez professora, sempre professora, eu vou ter que ficar em pé, por 2 motivos. Uma, porque eu sou italiana, e... Bom,
Sim, sou italiana, mas com muito orgulho me naturalizei brasileira depois de adulto. Então, talvez mais brasileiro do que muitos brasileiros. Vamos lá. Nós vamos discutir, como foi proposto, ou pelo menos vou fazer algumas provocações sobre mindset papel, mindset digital e o desafio da construção de material digital, que é o que nós estamos encarando cada dia mais, não é? Então, eu fui lá buscar... bom, eu acho que não vou nem... Uma definição para mindset, uma possível definição, né? Se a gente for aprofundar isso aqui, a gente passa o dia inteiro discutindo só o que é um mindset. Mas uma possível definição seria um conjunto de crenças ou uma forma de pensar e raciocinar que determina nosso comportamento ou atitude mental. O mindset pode ser individual ou de um grupo X de pessoas que tenham crenças estabelecidas, formando um todo pensante que cria hábitos, tabus e mitos. Para provocar um pouco, como o título aqui era Mindset, papel e mindset digital, eu acho que seria muito limitante discutir simplesmente o mindset papel e o mindset digital. Eu acho que o que está acontecendo hoje em dia é uma ampliação, estamos ampliando muito mais esse mindset do que simplesmente pensar no papel e no digital. Nós estamos vivendo uma nova era, né? E eu acho que nós temos que ter o desafio de ver isso. Na verdade, nós pensando no que na era que nós estamos vivendo hoje, o privilégio que é viver esta era é a era do conhecimento, né? Nós viemos de uma era da agricultura, né? Passamos pela era... Não, mas eu acho que não, acho que é porque eu estou muito próximo. Então, eu vou para lá. Nós viemos de uma... Tem que voltar por favor. A gente tivemos a era da agricultura, passamos para a era industrial, e agora estamos na era do conhecimento. O que aconteceu na era da agricultura? Isso, obviamente, não é um conhecimento meu, é do Alvin Toffler, um grande pensador da educação. Na era da agricultura, nós tínhamos, só para vocês verem como a história se repete, na era da agricultura, nós tínhamos os senhores feudais, as poucas pessoas que tinham acesso à educação eram os filhos dos ricos, enfim, que na época, talvez, senhores feudais. Os senhores feudais tinham um tutor. O tutor tinha no seu grupo de alunos os filhos, sobrinhos, etc., das mais diversas idades. Da era da agricultura, quando nós passamos para a era industrial, o que aconteceu? Todo mundo, a indústria precisava de mão de obra. Os costumes eram da agricultura. A indústria precisava de um outro tipo de comportamento. Então, a indústria... Eu preciso... Sem microfone? Não. Vamos lá. Na era da industrial, nós tínhamos que organizar essas pessoas que vinham da agricultura para que elas tivessem uma disciplina. Então, o ônibus escolar passava para pegá-los, a escola tinha um horário para começar, a escola tinha estrutura, e ainda tem, mas tinha muito mais, a estrutura das cadeirinhas, tinha hora para começar a aula, acabar a aula, tudo para organizar as pessoas de uma forma que elas pudessem funcionar no mundo industrial. Hoje, volto a dizer, nós temos o privilégio de estar entrando na era do conhecimento, que é uma era não se faz da noite para o dia. Então, eu tenho dado muita entrevista sobre a questão do livro digital, obviamente, por causa do meu papel na Câmara. E as pessoas, normalmente, especialmente os jornalistas, querem números. Nós estamos assim, nem entrando nessa era ainda do conhecimento, entrando na era do desenvolvimento de conteúdo digital. Nós não temos números, né? Então, todo o nosso mindset tem que mudar mesmo nesse sentido. O que acontece hoje, na verdade, nessa era do conhecimento, que eu acho que é o grande privilégio... Por favor. Pois é. Nós temos aqui, nessa área do conhecimento, para mim o que está acontecendo é como uma montagem, isso é mais ou menos um Lego, todo mundo sabe o que é um Lego, né? Então nós temos as peças cada um, na minha opinião, cria o seu conhecimento, desenvolve o seu conhecimento como as peças de um Lego, né?
O conhecimento da educação hoje se forma pela utilização do livro impresso, na minha opinião, pelo conhecimento adquirido pela interatividade dos aplicativos, com a utilização de games, pela troca de experiências que as comunidades virtuais possibilitam, né? Claro que nós continuamos necessitando de alguém que ajude a organizar tudo isso, que volta a ser o tutor de antigamente. O professor se torna novamente tutor. Hoje, as crianças, os adolescentes, eles têm na internet, obviamente, eles entram em qualquer aparelho, e eles sabem muitas vezes mais, ou sabem não, mas pesquisam muito mais rapidamente do que o professor às vezes consegue. Eu não sei, tem professor de geografia aqui dentro? Coitados. Eu tenho uma pena, porque assim, a cada dia pula um país novo no nosso mapa, né? Então, eu sempre pego o professor de geografia como exemplo, porque, justamente, eles entram lá no Google, a capital do tal país que você nem tinha ainda, né? Acabou de pipocar. Então, o que acontece? Cada vez mais, na minha opinião, o professor volta a ser aquele tutor que orienta os estudos, né? Eu fiz uma fala parecida com essa na semana passada no Rio, na Unigran Rio, e na pós-graduação da Unigran Rio, e depois no Salão do Livro Infantil e Juvenil. O que me parece é justamente essa questão de você ter, e eu usei como exemplo algumas fotos aqui do Colégio Bandeirantes, de algumas experiências ou exercícios, experiência é uma palavra meio forte, exercícios que vocês estão fazendo, que na mesma sala, não vamos nem mais chamar de sala de aula, no mesmo espaço, vocês têm crianças trabalhando no computador, em grupos, talvez pesquisando alguma coisa que pode até ser geografia, química, sei lá o quê. No outro grupo, vocês têm crianças trabalhando artes, vocês têm milhões de coisas acontecendo no mesmo espaço. E os professores ali são o quê? Tutores, né? Eles orientam para onde essas crianças devem ir, podem ir, onde pesquisar. Então, nós voltamos, a história se repete, de uma certa forma, a gente volta à época da agricultura. Mas o mais importante, que é essa imagem, que a mim parece que é convergir esse aprendizado, convergir o conteúdo, volto a dizer, distribuído. Por que todo mundo brinca com a minha mãozinha? Porque o nosso lúdico, essa essência que nós temos, nós vamos ter, como o Emerson estava comentando ainda há pouco, mais espaço até para brincar com a nossa essência. Então, o lúdico vai continuar, o artesanal vai continuar. Então, nós vamos continuar com tudo isso e sempre convergindo, ajudando a fazer com que as crianças, que são nativas digitais, né, entrem no processo de educação sem ter aquela leitura linear que nós tínhamos. Hoje nós estamos falando muito, discutindo muito, a abertura do Congresso do Livro Digital deste ano vai ser com um especialista em leitura 2.0, que escreveu Burning the Page, Jason Markowski, e ele vai falar justamente sobre essa questão. A leitura não é mais linear, né? As crianças, todos nós, na verdade, a gente começa a ler um livro e fala, que legal, vou lá pesquisar tal coisa. Mesmo que seja, sei lá, qual é o livro mais vendido no mundo? Qual é? A Bíblia. Então, você está lendo a Bíblia, de repente você fala, eu quero ir lá ver onde que o Jesus caminhou, sei lá, eu vou lá em Jerusalém, vou lá em Belém, e você depois volta para o livro. Você fala, puxa, mas eu gostaria de discutir isso, independente da religião de cada um, das crenças de cada um, vamos supor que seja católico. Eu quero discutir isso com o meu padre, o padre da minha paróquia. Vou mandar isso para ele e vou discutir com ele. Então, essa leitura, que não é mais linear, muito pelo contrário, a leitura 2.0 é o que pertence hoje aos nossos jovens, né? Falando em nativos digitais, eu vou pegar um estudo que é da União Internacional de Telecomunicações, que é o seguinte, eles fizeram, em parceria com a Georgia Tech, eles fizeram um recorte, porque toda pesquisa tem que ter um recorte. E o recorte que eles fizeram, vocês podem concordar ou não, mas essa é o recorte feito. Eles pesquisaram o que é um nativo digital. Na cabeça deles, para esse recorte, eles fizeram nativo digital uma pessoa entre 15 e 24 anos que já acessa a internet há mais de 5. É somente 5% da população mundial. É muito pouco nesse recorte. São 363 milhões de pessoas, mas é só 5% da população mundial. Mas olhem esse dado, que eu acho importantíssimo para nós que estamos no universo da educação no Brasil. No Brasil, nós temos 10,1% da população brasileira está nessa categoria. É chocante. 5%
Eu tenho a fonte, depois, no fim da apresentação, se vocês precisarem. 5% da população mundial. No Brasil, da população brasileira, 10,1%. Nos países BRIC, sem considerar o S, a Rússia está em segundo lugar e a China em terceiro. Nós estamos no mesmo patamar da Alemanha, é para cair para trás, olha a responsabilidade, e acima do Japão. Não é pouca bobagem. Claro, a nossa população é muito maior, mas é um dado positivo, mas é um dado que nos traz muita responsabilidade. A todos nós estamos num colégio que é formador de opinião, é um colégio que tem todo um público que vai liderar muitas coisas no Brasil. Nós precisamos apostar muitas fichas nesses jovens, né? Criar modelos, gerar oportunidades e colaboração massiva. Nós temos que estar 100% envolvidos. Nós, no processo de educação, não temos como fugir disso. É nossa responsabilidade, de cada um de nós, professores, diretores, gestores, produtores de conteúdo. O livro impresso, na minha opinião, não sei qual vai ser a opinião de todos, mas, na minha opinião, o livro impresso não vai morrer. Né? Ele vai morrer, vai desaparecer em algumas áreas. Na área de didáticos, 99% de certeza. Existem grandes trabalhos sendo feitos pela FTD, melhoramentos. Várias editoras brasileiras estão fazendo trabalhos fantásticos com o livro impresso e conteúdo digital extra. Em algumas áreas, o livro infantil de leitura, literatura infantil e juvenil, a criança quer o livro, quer abraçar o livro, quer levar o livro para a cama, quer levar o livro para o chuveiro, né? quer rasgar o livro, que bom, né? Aquela biblioteca que fecha o livro à chave para ninguém estragar, né? Não, o livro você tem que ser apossado aquele negócio, né? Então, o livro, para mim, o livro infantil juvenil de literatura não vai morrer, livro didático, livro impresso didático, provavelmente vai desaparecer a médio prazo. Livro de artes, que a gente chama de coffee table books, aqueles bonitões que mostram Rio de Janeiro, Amazônia, aquela capa dura, de colocar em cima da mesa, esses continuam, na minha opinião também, mas sempre com componente digital. O que vai acontecer, o que está acontecendo é que o conteúdo migra, e não necessariamente quando ele migra, eu gosto muito dessa imagem, não necessariamente quando ele migra não migra da mesma forma. Vocês veem como esse mundo anda. Até o ano passado vendíamos PDFs de livros, download de PDFs. Hoje em dia ninguém quer mais PDF, não consegue nem distribuir. Agora é EPUB 3, né? Então, migra, mas quando migra, você tem que adicionar alguma coisa a ele. Né? Mesmo no PNLD, não é mais só o livro, só o PDF. Você precisa de conteúdo que seja interativo, que tenha outras funções, outro conteúdo extra. Tá? Essa é uma grande vantagem. Além do que, cada vez mais os nossos alunos, e vocês sabem disso, porque vocês fazem essa experiência, querem ser partícipes da criação do seu conteúdo. Eu vejo as pessoas fazendo assim, sorrindo, porque é verdade, né? Você colocar aquele aluno que na sala de aula da era industrial, né, da preparação para as indústrias, tudo como estamos nós sentadinhos aqui, um atrás do outro, com a mesinha assim, a criança não aguenta, gente. Como vai aguentar? Não dá para aguentar. A criança hoje faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo, estou exercitando. Até mais uns aninhos, talvez eu consiga fazer mais coisas ao mesmo tempo, mas a criança consegue. Né? E ela precisa ter esse espaço. E ela quer participar, ela quer construir o conteúdo junto com todas essas possibilidades que a gente oferece a elas. E isso é bárbaro, eu acho fantástico. O professor, então, como a gente falou, torna-se tutor, né, de novo. E, para mim, tem essas duas letrinhas que são essenciais e que mostram o futuro que eu acho fantástico, que é o compartilhar, a letrinha CO. Né? Compartilhar, conviver, contribuir, cooperar, coexistir, né? Que é bárbaro na história da humanidade se a gente conseguir fazer com que isso realmente funcione para que todos nós consigamos receber o conteúdo, desenvolver o nosso conhecimento, como as oportunidades que temos hoje na era do conhecimento. Nós, desenvolvedores de conteúdo, vocês, professores, os alunos, a escola, nesse contexto, tem a possibilidade e a obrigação de ajudar o passo a passo da democratização do aprendizado. Se a gente não democratizar agora, eu não sei, é claro que existem as vontades políticas, mas agora nós temos uma oportunidade maior do que nunca, especialmente nos nossos países tão grandes, né?
a democratização do aprendizado, a disseminação de conhecimento no Brasil e na internacionalização da experiência, da aquisição do saber. Você não precisa mais trabalhar só na sua escola, você pode trabalhar intra-escola, entre escolas, entre municípios, entre estados, entre países. Essa é a beleza da coisa, né? Nós temos que migrar. A escola tem que ajudar a migrar. Por favor. Da vida 1.0 para a realidade 3.0, né? O nosso aluno tem que sair preparado para uma realidade em que nós trabalhamos dentro do escritório, no carro, em grupo, individualmente, com outros países, com outros estados, no avião, enfim. Essa é a realidade. Não é a realidade que ainda muitas salas de aula têm, né? O grande desafio nessa entre-safra, eu chamo de entre-safra, né? Porque, como a gente estava discutindo ainda agora, né? As pessoas querem resultados imediatos. Não há. Estamos começando. Aliás, nem começando, estamos vendo como é que vamos começar. O raciocínio nosso, cada um tem uma forma de raciocinar, e essa é a grande beleza, né? Cada um de nós raciocina de uma forma diferente. O grande desafio nessa entre-safra será trabalhar o conteúdo de tal forma que supra a transição entre o mindset estabelecido até aqui e o mindset que se transforma e vai continuar se transformando, levando ainda em conta que as crianças que chegam à escola com diferenças enormes na capacidade de aprendizado, dependendo do nível socioeconômico dos pais, têm hoje uma oportunidade de não ter... Eu sou uma porta em matemática. Eu não teria tido a obrigação de ser boa em matemática como outras pessoas da minha sala. Hoje, nós conseguimos trabalhar isso de uma forma diferenciada. Inclusive, a possibilidade da transversalidade, de conteúdo e de relação de alunos e professores com essa realidade. Então, temos o grande desafio da universalização do saber humano democrático. Os provedores de conteúdo, nós como editores, expressam nos materiais didáticos, devemos sempre estar atentos às grandes possibilidades e à infinidade de experiências que elas trazem. Uma tarefa árdua, difícil, de mudanças radicais, contínuas, no nosso mindset, estabelecido há dezenas de anos. Tem uma imagem que eu acho que representa, para terminar. Nós temos aqui, achei essa imagem bastante interessante, né? É só para representar o que terminei, na verdade. Eu só queria só uma coisinha, mostrar a bibliografia. E eu tenho um presentinho aqui que são... Como o conhecimento é doce, eu tenho uns legos aqui de açúcar, e é só para representar, não tem para todo mundo. Não, isso vai que nem água, viu? É mais fácil vender isso do que livro. Mas só para representar, é assim, a ideia que eu quero que fique na cabeça de vocês é o seguinte: se eu distribuir a mesma quantidade de leguinhos para cada um de vocês, em cores e tamanhos diferentes, cada um de vocês, tenho absoluta certeza, vai formar um conhecimento para representar diferente. Para mim, o Lego maior cor-de-rosa vai ser um livro, que tenho 60 anos, ainda há de ser o livro, né? Embora esteja ensaiando muito forte nos iPads da vida, mas o livro. A pecinha verde menor, ou azul, ou amarelo, vai ser talvez a internet, ou talvez o aplicativo, não importa. Então, cada um de nós, e essa é a beleza. Essa é a beleza e o desafio, que eu gosto tanto de falar sobre isso, porque eu acho que ajuda a pensar como a gente vai fazer com que essas crianças consigam aprender da melhor forma para elas mesmas. Muito obrigada, Suzana, tenho certeza. Já temos bastante coisa para pensar e para refletir. Passou um pouquinho, mas a gente não tinha como te cortar. Imagina. Imagina, eu corro aqui. Você tem mais para falar do que eu. Bom, gente, depois da fala da Suzana, fica difícil trazer alguma novidade para vocês. Acho que ela abordou de forma super completa e me deixou muito feliz, porque nós estamos em partes diferentes desse processo, embora complementares. A Suzana mais do lado dos editores
e eu buscando ajudar as escolas de forma mais direta a fazer essa integração e essa migração para o digital. Mas o mais bacana é que está todo mundo tentando pensar da mesma forma, e com certeza os pensamentos eles vão se unindo ao longo do tempo. Eu acho que o prazo é extremamente curto, e a gente estava brincando disso agora no começo. Meu trabalho todo dia é tentar ajudar as escolas a usar os dispositivos móveis dentro de sala de aula de uma forma bacana. E quando eu começo algum projeto, alguns professores ou diretores me perguntam: Alcir, mas você tem um número, uma estatística que prova que o aluno vai aprender melhor? Eu falei: gente, há 3 anos atrás isso não existia. É tudo muito novo. Mas daqui, sei lá, se a gente for pensar durante mais 2, 3 anos, talvez não exista também. Então não dá tempo da gente esperar essa informação se criar. E é muito dentro disso que a gente precisa então se movimentar para conseguir entender o que está acontecendo e incorporar da forma mais eficiente e mais produtiva possível. Só para que vocês entendam um pouquinho do porquê da minha relação, o Mozilla, de forma muito superior, a gente opera com 3 funcionalidades. Nós temos o objetivo de ser um LMS pensado para o mundo digital, mobile principalmente, onde cada aluno tem o seu dispositivo, e com isso é um conceito de LMS muito diferente do que a gente via antes, que era um repositório de arquivos. Na verdade, o que eu quero é criar um grande ambiente de cooperação e de colaboração, que materiais possam ir e vir, que possam nascer dos professores, mas que possam nascer dos alunos, que possam nascer entre os alunos, e integrar isso tudo com os materiais que já existem, com os recursos dos professores, com os materiais das editoras, tentando criar uma cesta organizada de forma eficiente, que seja bem aplicada dentro de sala de aula e no dia a dia. E dentro disso, sem dúvida, um dos temas que tem ocupado bastante tempo de discussão, principalmente dentro das escolas, a gente tem feito alguns trabalhos diretamente relacionados com livros digitais de editoras, é como receber esse arquivo, é como operar com esse arquivo. E a primeira coisa, qual é esse arquivo? Isso é algo que a gente discute bastante, embora muito recente, e eu tentei colocar aqui uma linha do que eu estou vendo nos últimos 2 anos. E 2 anos, gente, não é nada. Se a gente fosse pensar um tempo atrás, 2 anos não dava. O PDF é um arquivo que tem, Suzana pode me ajudar, mas tem mais de 10 anos, 12 anos de formato. A ideia dele era conseguir manter as características de um arquivo, independentemente do computador, da máquina onde fosse aberto. E nos últimos 2 anos eu tenho visto de forma muito acelerada essa evolução e essa busca. Na verdade, o início veio com o PDF, então as primeiras distribuições de livros didáticos digitais eram ali o PDF que ia para a impressão e que passou a ser disponibilizado dentro de um dispositivo móvel digital. Naquele momento, e eu acompanhei isso, já era uma novidade muito grande, porque você tinha a vantagem de poder carregar tudo num único espaço, de ser leve, de ter algumas flexibilidades que o digital traz, que o impresso não traz, mas essas facilidades e essa novidade imediatamente já foi superada, e a gente viu os alunos e professores e escolas querendo um passo à frente, e o mercado correndo atrás, e os professores muito engajados em sugerir e apresentar possibilidades, e aí imediatamente a gente começa a ver o PDF multimídia, o PDF digital, o PDF enriquecido, enfim, que é aquela base do PDF que já passou a receber arquivos multimídia, áudio, vídeo, eventualmente até um site de internet que é colocado ali dentro, trazendo já uma experiência mais rica, mais completa e mais ampla aos alunos. Mas isso também não durou muito tempo, não foi suficiente por muito tempo, e em paralelo aí com a criação do PDF digital, nós começamos a ter as aparições dos livros em EPUB, uma evolução muito grande, porque um arquivo já pensado para ser consumido de forma digital. Quando a gente fala do PDF, também do PDF multimídia, ele com um pouquinho um passo além, mas são arquivos que foram criados no momento do material impresso, do livro impresso, e o EPUB ele já vem com a flexibilidade de ser pensado para um consumo digital. E por fim, o que eu estou vendo agora e tem ajudado algumas instituições, alguns sistemas de ensino, alguns fornecedores de conteúdo, é de fato desenvolver arquivos que usem
o que é a internet, o que o desenvolvimento de internet nos ajuda, são os livros em HTML5. Então, acho que não é um tema uma expressão tão comum, mas basicamente é usar toda a tecnologia de desenvolvimento de sites, as mais modernas, colocando isso para organizar um livro que possa ser inclusive consumido sem internet, localmente dentro dos dispositivos, permitindo que jogos, interações, inclusive conteúdos adaptativos, a gente vai ter depois aqui o pessoal falando, seja colocado dentro dos livros. Mas esse é só um pedaço, ao meu ver, do que é o material digital, do que é agora esse consumo de material digital dentro da educação. É um pedaço muito importante e o livro sempre vai ter, acho que, o papel de ser o guia principal dentro desse processo. Mas eu tenho visto também que essa vontade, né, e essa facilidade do digital, de se criar o digital, de andar com o digital, de compartilhar o digital e pegando os custos, né, todos ali que a Suzana nos apresentou, começaram a trazer também ferramentas de criação de material digital muito, muito eficientes e muito poderosas. Talvez o grande lançamento disso, que está puxando muito essa movimentação, tenha sido um trabalho grande que a Apple fez. Esse foi um software bem completo, desenvolvido, o iBooks Author. Isso tem permitido que alunos, entre eles, criem os seus próprios materiais. Eu tenho visto coisas fantásticas de 2 ou 3 alunos ali estudando para uma prova, eles se reúnem e criam um arquivo digital que há 3 anos atrás não existia, nem se você quisesse comprar aquilo. Uma qualidade fantástica. Alunos de diferentes escolas também compartilhando isso, e esse material depois sendo publicado e caminhando entre vários alunos. E ferramentas também, o iBooks Author é uma ferramenta que envolve aí um pouquinho mais de conhecimento, envolve um computador, mas ferramentas muito simples, inclusive eu já vi no seu iPad, o Book Creator, onde através do próprio dispositivo móvel os alunos criam e compartilham os seus conteúdos, inserindo mais um elemento muito importante dentro da cesta, porque é um material sendo criado também pelo aluno, que sempre foi seu principal consumidor. Os aplicativos também, na minha visão, têm tido um papel muito importante dentro dessa nova visão, dentro desse novo mindset do material digital. Uma das minhas funções através da plataforma não é só distribuir conteúdo ali dentro, mas é agregar todos os conteúdos e criar uma relação entre todos os outros aplicativos dentro do iPad para que as coisas possam andar. E dentro desse sentido eu tenho visto coisas fantásticas. São simuladores que nos trazem uma percepção que com certeza seria impossível de ter em qualquer outra forma. Esse olho aqui, até a imagem não é muito bonita, mas é um app que chama iDecide. Eu não sei se alguém conhece esse app. Esse é um aplicativo que busca mostrar o olho de uma forma muito completa, em todas as suas camadas, e ele tem uma área onde ele mostra as doenças do olho. E as doenças do olho, até então, nós estudávamos, mas com base no conceito. E ele inova totalmente. Você usa a câmera do iPad, escolhe que doença do olho você quer ver, e usando a câmera ele simula exatamente como uma pessoa que tem aquela doença está vendo naquele momento aquela mesma imagem. Gente, isso há 3 anos atrás era impossível, isso não existia. E materiais como esses estão disponíveis, não só esse foi um dos exemplos, mas são várias as possibilidades de materiais desse tipo e que devem e podem ajudar muito dentro das aulas e dos momentos que abordem os seus temas, trazendo experiências que até então eram impossíveis de a gente ter e permitindo aí uma fixação muito maior. Além disso, simuladores em todas as outras áreas, alguns aplicativos que nos ajudam a mapear o céu, vocês já viram, isso é muito bacana, isso vale um dia com noite estrelada. É que está todo mundo aqui em São Paulo, mas quando vocês forem para o interior um dia, existe estrela ainda no céu, e é muito bacana, ele dá um mapeamento total do céu, você coloca o iPad, ele fala, olha essa estrela aqui, essa constelação, é muito bacana. E não só os simuladores, o que eu tenho visto e que também tem me animado muito, acho que essa questão dos jogos na educação tem sido falado por todos e é uma constante em todas as discussões da tecnologia com a educação,
mas eu tenho visto algumas criações pelos próprios alunos fantásticas, são aplicativos que permitem que eles criem jogos educativos e esses jogos sejam aplicados dentro da própria estrutura deles. Então, esse aplicativo chama TinyTap. Na verdade, o que ele faz é criar um jogo de tabuleiro, um jogo de sequência, onde os alunos interagem totalmente. Eles colocam a imagem, aí eles salvam um feedback se a pessoa acertou, salvam um feedback se errou, determina todo o trajeto. E a gente tem visto alunos organizando jogos desse tipo com a matéria de uma prova inteira, estudando com base nisso. E aí sim, embora seja muito recente ainda, mas nós temos visto, eu tenho escutado, ainda acho que é uma percepção geral, mas eu tenho escutado professores relatando um ganho, uma evolução muito grande nesse sentido. Da mesma forma com os flashcards, que sempre ajudam a gente a memorizar e entender um conceito de forma muito mais rápida, muito mais lúdica, muito mais divertida. E o melhor, é um material que nasce do aluno. Então, o interesse dele já está ali. Ninguém precisa convencê-lo a usar aquilo. Ele criou aquilo. Isso tem ajudado bastante e tenho visto iniciativas muito legais nesse sentido. Já deu meu tempo, né? Mas eu já acabei mesmo. Então assim, eu quis colocar esses elementos para que pudesse fomentar um pouquinho a discussão e para que a gente pudesse focar em cima disso. Muito obrigada, Alcir. Eu acho que a ideia era justamente essa. E agora a gente passar para que todos tenham a oportunidade de continuar a conversa, né, tanto com alguma colocação ou com alguma questão, né, dirigida aos palestrantes. Microfones estão circulando? Ou posso usar esse aqui mesmo? Bom dia, Suzana, Alcir. Eu sou o Decimone, trabalho com educação física aqui no Bandeirantes e dou aula do 6º ano do ensino fundamental até os alunos do ensino médio, né? E apesar de não haver números ainda a respeito de toda a tecnologia educacional e tudo mais, e falando sobre a velocidade como as coisas hoje em dia têm acontecido, como que vocês encaram a seguinte situação? O aluno que hoje em dia eu converso com ele no ensino médio, às vezes ele já se sente obsoleto em relação àquilo que o aluno do 6º ano tem feito, dentro da mesma escola e num período muito curto. Nós estamos falando aí do menino que entrou aqui na escola e há 4 anos está tendo toda essa transformação. Essa é a primeira situação. A segunda situação que me preocupa um pouco, eu não vejo como que isso daí vai ser solucionado, como vocês encaram isso, quase que a obrigatoriedade de cada vez fazer uma coisa nova hoje em dia, pelas empresas, pelo todo o poder econômico, todo mundo quer lançar um produto no mercado e dali a um ano quer lançar um outro produto que depende do anterior e assim por diante. A situação de a gente não conseguir solidificar absolutamente nada. Isso aí é na minha interpretação, porque uma palestra que nós tivemos sobre tecnologia na educação o ano passado, e nós hoje em dia estamos tendo essa oportunidade de conversar com vocês, aquela palestra parece que já não existe mais. E faz 1 ano, faz pouco tempo. Como que vocês encaram isso? E eu não sei se isso aí vai ser uma situação que vai ficar para sempre, se tem alguma tecnologia ou alguma tendência que pensa a respeito disso, mas é uma situação que me pergunta por quê. Eu conversei com um aluno hoje, quer dizer, essa semana de 2º ano do ensino médio, na educação física nós propusemos algumas atividades para eles fazerem uma interação com material digital e depois fazerem a prática e tudo mais. E eles pouco olham o material digital. O aluno do 2º ano, eu estou falando. E já o aluno do 6º ano, eu acho que ele acaba tendo, hoje em dia, um envolvimento um pouco maior. Então, como é que vocês encaram essa situação aí? Mas são 2 perguntas excelentes, né? Muito boas mesmo. Excelentes perguntas. Eu acho a primeira, então. Eu acho que essa questão do CO, do cooperar, coexistir, conviver, eu gostaria de fazer uma experiência um dia com uma escola, qualquer escola, que seria o seguinte: abolir até em certas matérias, em certos assuntos, a questão da classe. Eu acho que uma criança de 6ª série pode muito bem cooperar com uma criança de 2ª série.
E aí ele vai saber, ele vai sentir, eu estou pensando em voz alta, porque é isso que está acontecendo na era do conhecimento. Estamos fazendo brainstorming de tudo. Nós estamos todos... Mas eu acho que essa criança pode sim. Talvez a criança do 2º ano seja mais nativa digital. Talvez. E a do 6º ano tenha mais conhecimento, porque ele já estudou mais. Então ele pode contribuir com aquela criança, ensinando alguma coisa para ela também, que não seja necessariamente do mundo digital. Eu acho que existem coisas que, talvez no futuro, a gente possa ter as classes como são hoje e classes mistas. Por que não? Por que não? Uma cooperação geral. Então, isso é um achismo que eu acho que pode acontecer. Por outro lado, essa questão da evolução da tecnologia, eu acho, assim, a figura do pai, do professor, do tutor, do mestre, do diretor não vai desaparecer. Eu acho que faz parte aos professores, tutores, etc., e pais, mostrarem que não é porque saiu o iPhone 6, 7, 8, 9 e 10 que a criança tem que ter aquilo. Eu acho que existe... A tecnologia também não pula tão rápido, né? Nós sentimos muito isso no mundo editorial, que as exigências do mercado são muito maiores, às vezes, do que a gente pode produzir. Acho que você sabe disso, você não codifica. Existem experiências extremas. Nos Estados Unidos, já, em algumas escolas, se coloca a matéria para ensinar a codificar, que me dá um arrepio danado, porque eu fico, desculpe o termo, mas eu fico pensando que daqui a pouco a gente não vai mais saber escrever, né? Porque já estamos aprendendo a codificar, né? Então, eu acho que existem os limites. Eu não sei, como eu falei, eu nasci na Itália, vivi na Itália um tempo, e eu me lembro que quando saiu a televisão, e depois a televisão colorida, pasmem, né? Porque a gente vem dessa época, tinha uns programas fantásticos, mas eu tinha que dormir depois de Carosello, que era a publicidade. Entrou a publicidade, que era bárbara, depois disso eu tinha que dormir. Então, a gente tem os limites também, né? Ou sei lá, se eu tinha uma mesada, eu tinha aquela mesada para viver o mês inteiro. Então, a gente não vai conseguir acompanhar tudo que acontece no mundo do universo digital. Eu acho que faz parte do professor, de todos nós, dizer assim, olha, publicidade é uma coisa, todo mundo hoje sofre de falta de vitamina D. Por quê? Porque a gente não toma sol no horário certo, que é de 10 ao meio-dia. Né? Por quê? Porque a publicidade é tamanha, em cima de creme, filtro solar, o diabo 4, que agora todo mundo está enriquecendo o pessoal da vitamina D. Então, tudo tem um limite. Agora, nós vamos ter que conviver com, aprender a ter esse limite do progresso da tecnologia. Não sei se o Alci pode melhorar essa minha fala. Eu concordo, e aí, se a gente for pegar a segunda questão, principalmente, eu sou muito contra a qualquer projeto de inserção de tecnologia que seja 100% obrigatório, que você olhe para o aluno ou para o professor e fala, você tem que fazer só assim, e só existe este caminho agora, e se não for este caminho é errado. Eu acho que a tecnologia tem sim que ser incorporada, ela é extremamente rápida em todos os sentidos, essa pressão eu vivo todo dia, e mais uma coisa que é curiosa, eu não vivo essa pressão só do mercado, eu vivo essa pressão das escolas também, porque a gente sempre chega e fala, pô, mas daria para fazer isso também. Então, não é só o mercado que puxa. Eu tenho visto que também as escolas, os alunos puxam. Dentro da plataforma, eu tenho um espaço que para mim é muito importante, que é onde eu recebo e estimulo um feedback dos alunos e dos professores de forma constante. Então, eu recebo mais ou menos umas 70, 80 sugestões por dia dentro dos alunos que usam. 100% delas chegam no meu e-mail. E eu leio todas, e aí tem que ter uma organização do que funciona ou não. Né? Alguns alunos eles querem, por exemplo, um ambiente para que eles possam conversar sem que o professor veja. Não, e teve um que tentou me convencer que isso ia ser fantástico para a sala de aula, porque não ia mais ter o barulho, porque se não tem esse ambiente, ele precisa falar. E aí ele atrapalha o outro. Ele falou, se você fizer isso, vai ajudar muito a minha sala de aula, porque eu vou poder falar e não vou atrapalhar ninguém. Eu falei, pô, legal, né? Mas a gente... A gente vê, mas de fato, eu acho que tem que ter um cuidado nesse sentido, e de novo, a função do professor, da escola, do time de tecnologia educacional é muito importante dentro desse projeto para permitir que o projeto flua de forma responsável, saudável e sem atropelar as coisas. Eu acho que a tecnologia tem que poder estar disponível para ajudar. Mas quando ela vira uma obrigação e uma imposição, principalmente em alunos com níveis diferentes, essa questão do aluno do 6º ano para o aluno do ensino médio, ela foi uma surpresa quando eu comecei a operar no projeto, que as primeiras escolas
elas chegaram a uma conclusão de que talvez começar o projeto no ensino médio sempre fosse melhor, porque é um aluno um pouco mais maduro, um aluno que sabe usar a tecnologia de uma forma um pouco mais eficiente, e em algumas discordaram, e eu segui alguns projetos também que começaram lá no sexto ano, e a gente viu uma eficiência muito grande também no projeto do sexto ano, em questões diferentes. Acho que a questão da tecnologia é mais aderente deles, talvez o uso é muito diferente, mas sem dúvida que o aluno mais novo tem sim eu vejo isso, ele tem uma profundidade, uma forma de integrar isso dentro do dia a dia dele um pouco melhor. Mas essas trocas são fundamentais. Eu tenho visto aqui no Brasil alguns projetos que estão unindo alunos mais velhos com alunos mais novos. O Mozilla está indo para os Estados Unidos esse ano, então eu tenho visitado várias escolas lá, e esses projetos são constantes, e não só projetos isolados, são momentos de sala de aula mesmo, onde eles ficam juntos, uma das escolas que eu visitei em São Francisco, eles ficam juntos um dia por semana, e misturam totalmente os alunos. As salas, não é só pensar na tecnologia na mão, mas é pensar um pouquinho no ambiente, né, sala de aula também, então repensaram de forma muito completa isso, buscando então criar um ambiente onde a tecnologia esteja bem inserida ali dentro e dessa forma seja útil. Então, eu queria saber de vocês, como que vocês têm visto o trabalho com relação a tempo e remuneração nas escolas? Né? Como que é o trabalho extra que se tem, como é que tem sido feito, se tem uma equipe para trabalhar isso, tá certo? Essa sua pergunta é boa e essa sua pergunta é constante. Eu respondo ela várias vezes. Sempre que eu começo um projeto, a gente tem a capacitação dos professores. Os professores, lógico, são sempre a grande preocupação das escolas, todos querendo deixar os seus professores confortáveis com a tecnologia. E eu sempre escuto isso no primeiro dia. Minha capacitação ela tem 3 encontros. A primeira é uma apresentação geral do conceito, onde eu não quero que ninguém absorva nada além do que o conceito que nós vamos explorar. E nesse momento essa pergunta ela é frequente. Eu nunca fiz uma capacitação onde essa pergunta não tivesse sido feita nesse dia. Mas tem horas que eu vou fazer isso, eu vou jogar tudo que eu tenho no lixo, vou ter que refazer tudo de novo. Em que momento eu vou fazer isso? E eu tenho ficado contente porque ao longo da evolução, tanto da capacitação quanto do projeto, os professores começam a perceber que usar conteúdo digital e começar com o conteúdo digital não é jogar tudo que ele tem fora e começar de novo. Eu acho que dificilmente aqui os professores têm o seu material num caderno escrito à mão. Normalmente vocês têm um arquivo de Word, vocês têm um PowerPoint, vocês têm uma apresentação no Prezi, vocês já operam com vídeos, com imagens. Então, o início disso tem sido feito de uma forma bem eficiente, sem um impacto de tempo maior. E esse feedback eu tenho tido dos professores depois. Eu busco sempre voltar às escolas, conversar, e eles têm encontrado, sim, algumas facilidades, inclusive dentro do processo. Enviar uma lista de exercício, por exemplo, é muito mais fácil hoje do que era há 2, 3 anos atrás. É uma lista que já está de forma digital, você escolhe os alunos, está aqui, imediatamente eles já recebem, conseguem realizar, e você já recebe de volta uma estrutura, inclusive com a possibilidade de já estar corrigida, com estatísticas falando, olha, esse aluno tem dificuldade nesse item, deu uma atenção nesse ponto. Eu tenho visto que isso tem ajudado nessa questão de tempo e de dedicação. Então, resumindo a pergunta, embora seja uma preocupação inicial constante, eu não tenho visto ela como uma preocupação grande depois que o projeto é aplicado e começa a andar. Ele tem conseguido se encaixar bem. Sim. Sim, aí eu volto na resposta que eu dei na última pergunta. Eu acho que a gente tem que operar no momento de migração. As atividades, e lógico, a gente não pode fugir desse conceito de que uma mudança está acontecendo sim. E não dá para achar que vai ser o mesmo, que o mesmo material de 10 anos atrás vai continuar tendo uma aplicação imediata. Esse conceito a gente tem que ter, não dá para fugir dele. Mas dentro disso, eu acho que uma aplicação em fases e sem essa obrigação de que a partir de hoje... Então, hoje o iPad entrou na escola.
Então, a partir de hoje, 100% do que eu fizer tem que usar o iPad, tem que explorar o iPad, tem que usar a última tecnologia do iPad. Esse não é um conceito que eu acho que deva ser aplicado. Eu acho que, lógico, sempre dentro das atividades novas e sempre que criadas e conteúdos novos, eles têm que olhar as possibilidades novas e tentar criar algo um pouco mais eficiente. Mas essa obrigatoriedade de ter que fazer o último modelo, ter que fazer o mais moderno, é algo que, na minha visão, não é necessário dentro da evolução de um projeto desse tipo e permite, então, uma aplicação, uma migração bem suave. Isso que eu tenho visto na prática. Bom, eu imagino que o Colégio Bandeirantes tem o seu modelo. Eu vou falar um pouco sobre o mundo editorial que eu imagino e os editores que estão presentes, talvez não sei. Mas eu vejo assim, e é uma experiência que eu vou fazer. O meu chapéu maior eu sou autora de material para o ensino de português para estrangeiros. Só para vocês terem uma ideia de um título, da importância do português hoje em dia. De um título nosso, nós já vendemos 180 mil cópias. Um livro, um título. Então, só para vocês verem esse universo. Só que não existe muito material para isso. E tem muita gente desenvolvendo material pelo mundo. Tá? Português como língua estrangeira, como segunda língua, como língua de herança. Então, eu vou criar um ecossistema onde as pessoas vão subir as suas atividades. Uma parte da venda fica para o site, vendas minúsculas, uma parte fica para o site, uma parte fica para o autor, como é o caso do iStock Pictures. Né? Você sobe as suas fotos, né? Você não precisa mais comprar CD de foto. Você compra uma parte para quem fez a foto. Então, eu acho que isso é uma possibilidade de coexistir, de cooperar, de ter o seu conteúdo, desculpem, que você criou, vendido a preço de 1, 2, 3, 4, 5 reais. Você compra 100 reais de crédito, sei lá, entendeu? Então, isso é uma possibilidade de remuneração. Não sei como os colégios funcionam, não tenho expertise, né? Mas eu acho que no mundo editorial, cada vez mais nós vamos ver isso, tá? Então, eu acho que esse é um dos caminhos para mudar a remuneração. Não sei se a sua pergunta dizia um pouco respeito a isso, né? Agora, muito do que você produz vai ajudar um outro colega, e muito do que o seu colega produz num colégio, mesmo que vai ajudar você. Então, tem essa questão também. Num primeiro momento, pode ser um monte de trabalho, mas depois você vai ter uma economia de tempo aqui. Não sei, eu estou pensando em modelos de negócios, né? Bom, bom dia. Meu nome é Paula Carolei. Eu gostaria de perguntar a questão da profundidade no nível de conteúdo. Porque, assim, uma questão que me preocupa bastante é dar visibilidade a essa profundidade. Porque, assim, não basta a gente fazer, não basta o mesmo aluno fazer um conteúdo, ele tem que ter ideia de como ele vai melhorar aos poucos esse conteúdo. Né? Então, assim, não ele está fazendo, que bonito, que legal. Né? Mas ele tem ideia de como cada vez mais e como esses aplicativos ou esse conteúdo seja cada vez, eu falo que é mais aberto, não no sentido só de autoria. O mais aberto, um conteúdo que eu considero aberto é aquele que faz ele pensar, que ele não só recebe e consuma, mas ele fique com vontade de ampliar aquilo. Né? Então, eu acho que a questão que me preocupa muito em toda essa questão do conteúdo digital é que eu já ouvi muito de agora a gente está à volta do CD-ROM, claro que tem a parte da colaboração e tal, mas agora a gente tem uma possibilidade por vídeo, por imagem, os alunos fazerem tal. Mas como a gente pode melhorar a qualidade, porque de tornar a coisa um pouco mais investigativa, que tenha profundidade de relações lógicas e dar visibilidade a isso. Então, essa é uma preocupação muito grande que eu tenho. Posso depois? Bom, tem uma boa notícia para você e uma má notícia, né? Na verdade, o livro impresso não vai morrer e o professor também não. Então, nós temos os tutores, cada vez mais, e de novo, ao mundo editorial. A gente recebe dezenas e dezenas de manuscritos. E tem uns que você fala, meu Deus, o que eu vou falar para essa figura? Porque ela escreveu isso, é o filho dela, ela virou a noite fazendo isso, o que eu vou falar? Então, eu pego o que há de melhor naquelas 100 páginas, ou sei lá, 10, 20, 30, você pega o que há de melhor e fala, vamos trabalhar isso juntas? Esse seu parágrafo é fantástico. Né? E agora vamos discutir, a partir desse início do coisinho do novelo, vamos desenvolver um conteúdo juntos. É o papel do editor. Né?
também nos didáticos. Então, o tutor, o professor, vai ter que olhar para aquela criança, né? A má notícia, se é que é uma má notícia, é que você vai trabalhar mais. Você vai pegar cada criança, de repente, e falar, pô, você, nossa, que legal, como você desenvolveu essa parte, como você fez esse resumo da história do Brasil, época X? Vamos trabalhar isso um pouco mais? Vamos ver qual era a relação do Brasil na época X com o exterior, com o internacional. Vamos perguntar para Portugal como é que Portugal estuda o Brasil? Sei lá, eu estou aqui, né? Então, a boa notícia, né? Não sei se é, mas enfim, você vai trabalhar mais. É basicamente. Ótimo. Não. Até buscando, então, o que a Solange está falando, eu acho que é muito conceito da Wikipedia. Né? É um conteúdo que foi criado de forma aberta, colaborativa, e que está lá hoje, prontinho para receber uma melhoria, para receber um termo um pouco mais preciso, para receber uma imagem que ilustre um pouco melhor. E esse papel pode sim e tem sido feito de forma muito bacana entre os próprios alunos. Eu tenho visto uma série de criações dentro de sala de aula, onde o material ou um livro digital é criado em conjunto, cada grupo de alunos tem o seu tema e depois os grupos revisam os temas do outro. E isso não só nesse ano, esse trabalho não acabou agora, esse mesmo material vai fomentar uma atividade no próximo ano e assim por diante. Então é algo que a gente consegue sempre gerar uma evolução em cima dele, tentar torná-lo cada vez mais aderente à informação daquele momento também. Eu não tenho esse número muito ao certo, mas ele é assustador. Parece que a cada... eu não sei, meus amigos de tecnologia me ajudem, mas parece que o volume de informações na internet ela aumenta com uma frequência absurda. Eu lembro que ao final de uma aula, de uma hora aula de um professor, a gente tem um incremento de mais de 20% de todo o conteúdo que existe na internet hoje. Ou seja, gente, o que existia há 50 minutos atrás não existe no final da sua aula, ou pode ter sido questionado no final da sua aula. Então também não adianta muito a gente imaginar que tudo vai ser exatamente daquela forma e estático. E aí, tentando pegar um pouco o gancho do tema, o mindset do papel digital, talvez essa seja uma das mudanças do mindset digital mais importantes. É pensar que tudo evolui muito mais rápido e se atualiza muito mais rápido. Então a gente tem que deixar os conteúdos com a possibilidade de se atualizarem também, de serem questionados com mais frequência. Oi, bom dia. Bom dia, meu nome é Solange. Eu tenho, na verdade, 3 áreas para a gente discutir, que eu fiquei anotando aqui. A primeira questão de formação de professores. Trabalho com isso há muitos anos, e acho que a principal questão, aliás, tem uma pesquisa recente, foi publicada em abril, de uma parceria da USP com a PUC, são 2 autores, sobre a questão do desempenho de alunos, o que interfere no desempenho dos alunos, e mais do que o conhecimento técnico do professor ou qualquer outra coisa, é a gestão, a estratégia que ele utiliza em sala de aula, e obviamente os recursos digitais facilitam que esse processo altere e saia desse formato mais industrial, sem dúvida nenhuma. Mas uma preocupação minha da formação de professores é que a maioria, não estou generalizando, mas a maioria considera a formação de professores exatamente o contrário do que a gente prega para fazer com o aluno. Né? Não considera os diferentes ritmos, não considera as diferenças dos professores, e as formações, principalmente no ambiente público, são formações coletivas que põem todo mundo num caixote pontual e ponto. Não é um processo e não tem essa consideração. Esse é o primeiro ponto da formação de professores. O segundo é da questão do tempo docente, que foi o que o professor levantou. Sugiro a leitura da Vani Kensky, que é uma professora também da USP, que trabalha muito bem essa questão do tempo docente. Ela nos auxilia a gerenciar melhor, e não é mais uma questão de é uma questão de ou, e como você insere, como que você administra, porque realmente a maioria dos professores acrescenta coisas e aí fica infinito. Na verdade, a gente acrescenta no nosso dia a dia, na educação mais ainda. Então, eu acho uma leitura bastante interessante, porque ela aborda umas questões amplas dessa questão. E o outro tem a ver com a minha atual função. Trabalho hoje na Editora Moderna num projeto que chama Compartilha, que tem muito a ideia do que está muito alinhado com tudo que vocês estão falando aqui, e a gente tem algumas questões que a gente fica entendendo qual é a vocação da editora, né?
É fazer a transposição do conhecimento acadêmico para um conteúdo digital. Eu não estou nem falando de impresso ou digital, eu estou falando de vocação mesmo. É curadoria, né? Ou é gerar desempregados? A gente vai terminar, então, com essa questão. A terceira é minha, de trás para frente. Os últimos serão os primeiros. A terceira, adoro essa terceira. Você sabe de uma coisa? Eu acho que, eu tenho dito isso, de novo, são todos feelings, né? Mas eu acho que nós vamos ser prestadores de serviços, nós, os editores, tá? Justamente nisso, na capacitação, no estudo disso tudo, cada dia mais, né? Seria muita pretensão a gente achar que vai continuar gerando o conteúdo só nós, né? Para tudo. É muita pretensão. Hoje em dia não dá. Mas sim, como está sendo feito na FTD também, na Moderna, na Melhora, mas em várias, o que me preocupa são as pequenas. Que as grandes estão acompanhando, as grandes estão estudando. Você está aqui, né? Então, vocês... Agora, as pequenas, se não se unirem em cooperativas, vão dançar. Por quê? É tudo muito caro, você sabe disso. É uma linha vermelha ainda no nosso orçamento, né? Em geral é uma linha vermelha no nosso orçamento. Mas são experiências que têm que ser feitas. Agora, cada vez mais, então, prestar atenção no que está acontecendo no mercado, participar. Eu volto a dizer, eu fiz uma reunião, eu fiz essa fala parecida no Salão do Livro Infantil e Juvenil no Rio, você sabe, semana passada. Tinha 10 ou 15 pessoas. É de enlouquecer que as pessoas não vão. Editoras, autores. O autor hoje, quando começa a escrever, ele não escreve um livro. Se o editor for bom, e você sabe disso, ele tem que pensar já. Em literatura também. Se esse livro vai ser só impresso, se ele vai virar aplicativo, se ele vai virar alguma coisa na nuvem, que faltou na minha apresentação, uma nuvenzinha, se ele vai, né? Então, o autor, o ilustrador que ilustra chapado, hoje em dia, para quem vai fazer aplicativos, me corrija se eu estiver errada, é um inferno. Porque você faz o recorte para fazer o seu aplicativo e fica o fundo branco. Você tem que desenhar em camadas. E as pessoas não estão se capacitando. Então, nesse sentido, puxa a orelha na Câmara, falo mesmo. Eu acho que nós vamos ser prestadores de serviços, temos que acompanhar o que está acontecendo, temos que ser humildes e aprender como todo mundo está aprendendo. Então, essa parte da editora eu respondi. Agora, eu deixo as outras duas contigo. Acho que os dois pontos foram mais colocações, até de forma complementar ao que a gente estava falando. Mas é isso aí, acho que essa questão de voltando um pouquinho no tema do tempo, é fundamental que você olhe bem, escolha bem, consiga inserir isso dentro do mesmo tempo que existe. Lógico, ninguém vai conseguir fazer o que fazia ontem, mais o de amanhã, principalmente no nível e na velocidade da evolução que a gente tem hoje. É tentar, acho que, aprender com tudo isso e mais, e compartilhar. Acho que quando o professor consegue entender o papel de tutor dele e traz a classe e começa a ter o apoio, aí ele ganha muito em tempo, inclusive, porque aí não é só o tempo dele, mas como acontecia há 5, 10 anos atrás, que era um professor levando o conteúdo para a sala de aula e ele passa a ter 30, 35 pessoas ajudando que essa construção seja feita e tudo caminha de uma forma muito mais bacana. Então, acho que essa é a grande missão de criação de conteúdo digital, é aprender a compartilhar isso entre professores e com os alunos também. Acho que é um grande caminho. Queria agradecer muito, Suzana, Alcir, foi um prazer recebê-los. Muito obrigada. Obrigada.